Olha, eu vou te dizer que eu já perdi as contas de quantas mulheres já vieram falar pra mim a seguinte frase: ai, Carol, eu não consigo reduzir meu manequim. Eu tô acima do peso, eu não consigo reduzir meu manequim por causa do trigo. Porque eu adoro produtos com trigo, né? Eu consumo trigo em geral e eu sei que o trigo é o que me impede de reduzir o meu manequim. Quantas vezes você já afirmou pra você mesma que você não consegue reduzir o seu manequim por causa da tal da farinha de trigo e dos produtos que são feitos com essa farinha de trigo? Mas eu vim te dizer aqui hoje que se você pensa isso, você foi enganada a sua vida inteira. E eu vou te provar isso, porque eu trouxe aqui o comparativo de duas farinhas e eu vou te provar que o trigo não é o vilão da alimentação. Esses itens que eu vou falar aqui para você agora são os macronutrientes, tá? Todos os alimentos têm esses macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. É através deles que a gente faz esse comparativo de informação nutricional, tá certo? Então vamos lá, ó. Uma xícara de chá, que é igual a 50 gramas de farinha de amêndoa, que é aquela que se diz a salvadora da pátria, que reduz manequim, que é a maravilhosa do pedaço. Nós temos 10,3 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína e 26 gramas de gordura, tá certo? Então, ó, no total, você vai, né, se você consumir aí uma xícara de chá, 50 gramas de farinha de amêndoa, você vai estar consumindo aproximadamente 316 calorias. Aí, né, vamos lá fazer o comparativo com a farinha de trigo, que é aquela lá que todo mundo acha que é a vilã que impede aí, né, que você consiga reduzir seu manequim. Vamos lá, a mesma quantidade, tá? Uma xícara de chá, que é 50 gramas, tá? De farinha de trigo, o que nós temos? 37 gramas de carboidrato, 5 gramas de proteína e 0 grama de gordura. Ou seja, qual é a diferença? Na farinha de amêndoa, nós temos uma quantidade de gordura muito maior e uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Já na farinha de trigo, nós não temos absolutamente nada de gordura e temos uma quantidade um pouco maior de carboidrato, certo? Então, vamos lá. Lembra que eu te falei que 50 gramas da farinha de amêndoa tinha 316 calorias? Pois é, a farinha de trigo, nas mesmas 50 gramas, tem 182 calorias. Ou seja, praticamente a metade da quantidade calórica que tem na farinha de amêndoa, tá certo? Então aí você vai falar, meu Deus, Carol, mas como assim? Não é possível. Mas como que a farinha de amêndoa, então, como que as pessoas podem falar que a farinha de amêndoa vai reduzir o manequim se ela tem uma quantidade calórica muito maior, praticamente o dobro do que a farinha de trigo? É exatamente isso que eu quero que você reflita. Antes de você ir lá escutar o que a mídia tá falando, o que as blogueiras estão falando, porque isso também é uma febre, né? O que a blogueira lá, XYZ, fala, vira lei. Aí ninguém se informa, ninguém vai atrás, ninguém pesquisa. Vai lá e só porque ela falou que funciona, vai lá, gasta seu dinheiro, compra um negócio que não vai funcionar, tá? Eu não tô aqui dizendo que a farinha de amêndoa, ela não é saudável. Claro que é. Assim como a farinha de trigo, as duas farinhas têm os seus pontos positivos, né? Tem as suas coisas boas. Mas o que eu quero te dizer é, olha como engana. Olha como você acha que é um produto que vai reduzir seu manequim, mas no fundo não vai. Porque ele tem o dobro da quantidade calórica. E aí chega a parte principal do que eu quero te dizer aqui agora. Fazendo um comparativo, primeiramente, da quantidade calórica, você já viu que a farinha de amêndoa ela é o dobro da quantidade de calorias do que a farinha de trigo tem na mesma quantidade, certo? Aí eu vou te falar, eu vou te contar o preço que você vai pagar em 50 gramas de farinha de amêndoa e em 50 gramas de farinha de trigo, tá? Então vamos começar com a farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa, uma xícara de chá, 50 gramas, você vai pagar em média R$ 4,97. Ou seja, quase R$ 5 para você levar 50 gramas. Com 50 gramas você não faz praticamente nada, né? Porque daí a farinha de amêndoas você usa para quê? Você usa para fazer pães, você usa para fazer bolo, você usa para fazer receitinhas em geral,
né? Você substitui lá o trigo por essa farinha. Então, 50 gramas não vai dar praticamente para você, né, consumir nada, não vai dar para fazer muita coisa, porque é uma quantidade pequena. Agora, se você for comprar lá a farinha de trigo, você vai pagar nas mesmas 50 gramas 27 centavos. Então, olha a diferença do valor de 50 gramas de farinha de amêndoa para 50 gramas de farinha de trigo. Para uma quantidade calórica que é o dobro, entende? Então, assim, olha como você acaba se enganando. Você vai pagar muito caro numa farinha que pouco vai te ajudar no processo. Pelo contrário, ela é o dobro. Ela tem o dobro praticamente da quantidade calórica do trigo. Então, assim, por que eu quis trazer todos esses detalhes? Porque muitas vezes as mulheres acham que para conseguir reduzir o manequim, você precisa gastar muito. Você precisa ir lá no mercado, na casa de produto natural e deixar a tua vida lá, deixar um rim, né, como o pessoal fala. Claro, se você optar por esses tipos de alimentos, com certeza vai ficar algo muito caro. Mas não há necessidade. Não há necessidade de você gastar R$5 em 50 gramas de uma farinha que tem o dobro de calorias do que o trigo.